Cresce a cada ano o número de pessoas que procuram a justiça para resolver algum problema. Hoje, em todo o país, estão em andamento cerca de 100 milhões de processos. Em Minas Gerais, algumas comarcas chegam a ter 10 mil ações por juiz. Com isso, muitas pessoas têm que esperar muito tempo, em alguns casos até anos, para resolver um conflito. Para descobrir as deficiências na Justiça Mineira e tentar dar mais rapidez no trâmite dos processos, a OAB está fazendo um levantamento nas 296 comarcas do estado. O resultado final ainda não foi divulgado, mas alguns problemas já foram apontados, como a falta de juízes e pessoal, concentração de processos e recursos em determinadas comarcas e orçamento reduzido. No programa de hoje vamos discutir sugestões e melhorias no setor. Entraves na Justiça é o tema do Câmara Debate de hoje. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o defensor público e assessor institucional da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Nicolas Stephanie Macedo Catopodes, o desembargador da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Alexandre Santiago, o advogado e coordenador científico do Fórum de Prestação Jurisdicional da OAB Minas Gerais, Rodolfo Viana, e a advogada especializada na área de saúde com atuação nas varas civil e de fazenda, Regina Ribeiro. Obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Vamos, antes do debate, ver uma matéria sobre o assunto de hoje. São pilhas e pilhas de processos neste cartório em Belo Horizonte. Para que os documentos chegassem até aqui, eles já passaram pelo fórum, foram sentenciados por um juiz e a parte não satisfeita entrou com um recurso. Esse recurso será avaliado agora por desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas muitos dos processos não precisariam estar aqui. Antes de chegarem a essa instância, eles poderiam ser resolvidos de outras maneiras que não a judiciária. As questões referentes à segurança pública, à saúde, à escola, à educação, à habitação, que a população jurisdicionada carente tanto necessita, ela não tem acesso. Por quê? Porque o judiciário está emperrado com o governo e grandes empresas. O desembargador explica que há um acesso exagerado à justiça, o que gera a chamada judicialização dos problemas. Grandes empresas preferem resolver as questões em juízo e o cidadão, que precisa de fato dos serviços, fica prejudicado com a demora na solução do problema. Em torno de 70 milhões de processos. Não tem qualquer interesse de resolver seus problemas com a população consumidora, com a população jurisdicionada. Não tem um serviço de atendimento efetivo, não procuram resolver as pendências. São mais de 2 milhões de processos em tramitação nas 296 comarcas do estado. Algumas cidades chegam a ter até 10 mil casos para cada juiz, o que gera lentidão nos resultados. Além do grande volume de processos, a falta de servidores e de infraestrutura também dificultam o trabalho da Justiça em Minas Gerais. Isso foi apontado por uma pesquisa realizada pela OAB, que ouviu advogados, defensores públicos, promotores e juízes. Com as informações coletadas por esse levantamento, será mais fácil discutir sugestões para a melhoria dos serviços judiciários. Um diagnóstico preciso da situação e os investimentos disponíveis poderão assim ser alocados de forma mais pontual, mais específica, mais útil. Ô, doutor Nicolas, quando a gente vê ali aquela pilha de processos daquele tamanho, várias pilhas, a gente fica mais ou menos com um retrato da situação da justiça no Brasil, né? 100 milhões de processos. E aí o desembargador ali falou que 70% por parte de grandes empresas e do governo, que não tem muito interesse em resolver. Como é que é essa situação? Quer dizer, esse 70% ajuda a emperrar bastante a vida do brasileiro, né? Eu não tenho dúvida disso. Tanto do ponto de vista da decisão do próprio magistrado, que ele fica dedicado a essa quantidade de causas que poderiam ser resolvidas de outra forma, tanto do ponto de vista da população que sofre pela carência da jurisdição. Né? O judiciário emperrado, ele tanto não consegue compor o litígio que já está ajuizado, quanto também não consegue receber novos litígios que necessitariam da participação ou da decisão do próprio magistrado. Né? E eu penso,
Penso hoje que aprendemos a litigar, aprendemos a acionar o judiciário, e isso é bom, por um lado, porque o direito ao acesso à justiça é garantido pela Constituição, mas é ruim, por outro lado, porque nós deixamos de resolver nossas questões por nós mesmos e transferimos esse ônus, essa responsabilidade ao judiciário, que nem sempre deveria ter esse ônus. A doutora Regina, a senhora pensa assim também, quer dizer, o brasileiro parece que descobriu a justiça de uns anos para cá e está para resolver qualquer coisa entrando na justiça. Com a Constituição de 88, que é uma Constituição considerada garantista, ou seja, dá muito direito aos cidadãos de maneira geral, e ainda acredito que tem outro fator, a cultura norte-americana muito inserida no Brasil, e a gente, né, tem essa tendência a copiar o modelo de comportamento. Eu acho que houve uma alteração na cultura do brasileiro de judicializar tudo. Eu acho coisas que ele podia conversar ali, resolver. Exato. Aí qualquer coisa, eu vou entrar na justiça, é mais ou menos. Eu acho que é cultural. O senhor concorda, doutor Alexandre? Concordo e diria que existe essa tendência de copiar, né, algo que acontece no exterior, e existe essa tendência se esquecendo que o nosso processo é diferente do processo norte-americano ou do processo europeu, que o nosso processo ele é extremamente formal. E isso talvez atrase um pouco a decisão. É claro, um processo judicial, ele tem o tempo de maturação. Ele não pode ser muito rápido, senão provoca injustiça. Claro. Ele tem o tempo próprio de maturação e por isso a sua morosidade natural. Né? Quer dizer, não é evitar o erro ali, né? Para que não seja feita uma injustiça, né? Tenta-se evitar a injustiça, tenta-se evitar o erro, e ele vai levar um tempo para estar maduro para julgamento. Agora, nós temos a cultura do demandismo, isso talvez comece nas escolas de direito. Nossos alunos nas escolas de direito, eles não são formados para conciliar, para... às vezes até colocar certos panos quentes em algumas brigas que eles poderiam fazer uma conciliação, o que hoje se chama de conciliação pré-processual. Doutor Rodolfo, a mesma posição também, essa questão da judicialização? Sim, o doutor Alexandre tocou num ponto central, até mencionar isso, que é a preparação desde sempre dos nossos estudantes de direito para o conflito, né? Os estudantes são preparados desde o primeiro período até o último período. Basicamente, o que eles têm de maior ativo é saber como processar e como defender. É difícil que durante a faculdade você tenha, por exemplo, a formação do estudante também como um promotor de políticas públicas ou também como um promotor de pacificação através de outros mecanismos, né? Através de uma mediação, através de uma conversa, através de uma ponte entre as partes envolvidas. Então esse é um ponto central e de modo que hoje a gente precisa resolver tanto a questão da melhor entrega da prestação jurisdicional, ou seja, advogados, juízes, promotores, defensores, advogados públicos precisam ter um maior, precisa contribuir de modo mais adequado para essa melhor entrega e também, obviamente, a gente ter paralelamente sistemas de composição não jurisdicional, né, que são os métodos, digamos, alternativos ou de autocomposição de conflitos que evitam um inchaço do Poder Judiciário. Vamos imaginar, gente, um caso corriqueiro, né, porque senão a discussão aqui corre isso, fica muito técnica, né, porque são todos muito especialistas na área que atuam, mas a pessoa lá que bateu o carro dela, né, e isso acontece todo dia, a todo momento, aqui nesse trânsito cada vez mais complicado de Belo Horizonte. E aí ela quer resolver. Não chegou a um acordo. Como que faz? E por que esse caso, doutor Nicolas, ajuda também a emperrar a justiça? Na verdade, né, já não há mais aquela cultura da discussão entre as partes envolvidas, né? A partir do momento que o problema nos aflige, nós vamos levar ao Tribunal de Justiça, ao magistrado, para que ele resolva. Tanto que os juizados especiais, ou que ficaram conhecidos como juizados de pequenas causas, foram criados com essa ideia de desafogar a justiça, e hoje talvez estão tanto ou mais afogados que a própria justiça comum. Um exemplo, talvez do oposto, são as centrais de conciliação criadas pelo Tribunal de Justiça aqui em Minas, na área de família.
né? Hoje eu tenho um dado da Defensoria Pública dos processos que são submetidos a uma conciliação prévia na Central de Conciliação de Família, em que há atuação da Defensoria Pública, 80% vira acordo. Ou seja, 80% é encerrado na fase da conciliação sem que haja o processamento ou sem que o processo tenha que tramitar na vara de família lá por 1, 2, 3 anos, né, na própria audiência. Essa é a importância. A pessoa buscou o seu direito, recebeu o seu direito na forma de um acordo mais rápido. A gente tem uma matéria que fala sobre os acordos pré-processuais, que é mais ou menos o que o senhor está falando. Né? Mas voltando àquele caso de uma desavença ou de vizinho ali no muro, ou do carro ali na batida lá no trânsito, ou mesmo uma desavença familiar, né? O caminho que as pessoas estão buscando, doutor Alexandre, é a justiça. Eles têm buscado o judiciário como um meio de resolver aqueles problemas que eles não conseguem resolver no dia a dia. Porque nós vivemos no dia a dia o direito. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, nós temos atos e relações jurídicas. Mas a grande maioria delas são cumpridas, resolvem-se no próprio... Exatamente, espontaneamente. Mas outra grande parte não se resolve. E aí sim se busca a intervenção estatal, em vez de assentar e conversar antes de buscar essa intervenção. E vamos esclarecer assim para o telespectador, porque para a gente às vezes é difícil determinados termos técnicos, são vários tribunais, várias instâncias e alguns termos. Por exemplo, mediação, arbitragem, puxar a sua ajuda aqui. Vamos explicar para o nosso telespectador o que significam esses termos. Bom, de maneira geral, para o leigo, Isso. Nós vamos dizer o seguinte: antes de ajuizar um processo, ou seja, antes de acessar o judiciário, você vai tentar fazer um acordo. Vai ter um mediador no meio, como se fosse um juiz, mas não é um órgão do judiciário, não demanda todo o gasto do aparato do judiciário. Essa é uma das formas de tentar o quê? Diminuir o acesso ao judiciário, que é isso que sai caro. Ali é o mediador. Isso que afoga. Isso, é o mediador. Isso não exclui a possibilidade de depois poder se ajuizar uma ação. Não exclui. Ou seja, mas eu acho que é válido. Agora, sabe uma coisa arbitragem. Que é arbitragem? Alguém sabe dizer o que é a arbitragem propriamente dita? Nunca precisei. Nunca usei. A arbitragem é um mecanismo muito difícil de ser realizado na prática entre pessoas, cidadãos. Ele é um mecanismo hoje mais utilizado entre empresas, porque ela tem um custo muito alto. Então, normalmente o que se faz é numa relação negocial, as partes fixam uma cláusula no contrato que vai dizer o seguinte: olha, quaisquer problemas que vierem desse contrato, por exemplo, fornecimento de pneu para uma grande montadora. Qualquer problema que vai ser realizado em virtude desse contrato, nós estamos nos obrigando a não levar essa questão ao Poder Judiciário. Logo, quem vai resolver essa questão é uma Câmara Arbitral, que é um órgão instituído, existem algumas reconhecidas no mercado, que não é uma entidade pública, mas ela é nomeada pelas partes como aquele árbitro que vai resolver o problema. Qualquer demanda, daí é claro que as partes, no Brasil, a Constituição prevê a possibilidade das partes sempre recorrerem para o judiciário, mas nesse caso, havendo uma cláusula arbitral, o Poder Judiciário tem uma limitação um pouco maior em termos de competência para julgar o caso. Por exemplo, ele não vai poder entrar no mérito do problema. O que é isso? Ele não vai poder entrar no fato de que houve um desajuste quanto ao preço. Mas em relação a eventuais problemas no procedimento, vou te dar um exemplo. O árbitro não escutou uma das partes. Então ele resolveu instaurar um procedimento para decidir aquele caso. Vamos imaginar que a parte não entregou o pneu, a empresa não entregou o pneu, e aí o árbitro simplesmente deu ganho de causa para uma das partes sem escutar a outra. Isso é um ferimento ao princípio do contraditório. Então, nesse caso, o Poder Judiciário poderia anular essa decisão arbitral, né? Mas o árbitro, a arbitragem, é um foro que não é judiciário, ele não é estatal e que ele é eleito pelas partes para poder resolver os problemas. Custa muito caro. Normalmente as grandes empresas preferem, porque eles são mais especializados, eles conhecem do problema em detalhe. O Poder Judiciário tem que julgar tudo, né? E às vezes o Poder Judiciário tem que se socorrer de peritos, de laudos periciais para ajudar o juiz a formar a convicção. E esses árbitros, não, eles têm uma formação bem especializada na área. Só para completar a questão da arbitragem, fizemos na Defensoria Pública agora, uns 2, 3 meses atrás, a primeira sentença arbitral.
em parceria com o Tribunal Arbitral, o defensor público foi capacitado e fez entre particulares a primeira sentença arbitral da Defensoria Pública de Minas, nos modos previstos em lei. E, além disso, há uma capacitação permanente para defensores mediadores, né, que vai fazer mediação dos conflitos tentando, e é função nossa, a lei estabelece formalmente que nós temos que dar preferência às composições extrajudiciais, está previsto na minha lei orgânica. E então isso já está sendo feito também para tentar que essa prática, que é muito comum entre as empresas, que isso seja também feito entre os particulares. Kemi, agora um ponto importante, se me permite, é o seguinte, a questão só vai a juízo quando há litígio, quando há problema entre as partes. Claro. Alguém descumpriu alguma coisa. Né? Então, o judiciário ele acaba servindo como um terceiro que é licenciado, digamos assim, pelo Estado e pela Constituição para poder resolver um problema que alguém que descumpriu alguma obrigação acabou não resolvendo. Então, é importante também dizer que os cidadãos, as pessoas, são responsáveis muitas vezes por essa judicialização porque não resolvem elas próprias seus problemas. Eu entendo que eles são os responsáveis. São os responsáveis. Agora, sabe o que eu tenho feito, que eu vejo que tem surtido muito efeito? Eu advogo muito contra planos de saúde. Eu faço notificação extrajudicial cartorária. Antes, constituo o plano de saúde em mora, dou ali 48 horas, 72 horas para ele resolver aquele descumprimento, um procedimento negado. E eu tenho percebido no escritório, isso é bom porque o cliente paga menos, porque eu tenho menos trabalho, então sai barato para o cliente, desafoga o judiciário, e eu tenho percebido 50% de sucesso. Então, assim, eu já consigo reduzir 50% desse tipo de demanda com a notificação. E não é uma dessas que você citou, de formas de conciliação pré-processual. É uma outra que não se fala nunca. Não vejo ninguém falando da notificação e eu tenho feito muito. Sabe o que eu percebo dessa nossa conversa, dessa nossa discussão? Que o brasileiro está despertando para elementos básicos da democracia. Então, antigamente ele achava que não tinha direito a várias coisas, né? Já ficou muito tempo sem votar, por exemplo, né? E está descobrindo esses elementos e agora ele está entrando, doutor Alexandre, com tudo que tem direito. Sim, o brasileiro descobriu, né, que nós estamos no Estado Democrático de Direito e que o Poder Judiciário é um órgão estatal para resolver os problemas. Né? E o Judiciário também está se descobrindo aí, né, como... tem que se reinventar um pouco, né? Resolvedor, digamos assim, se é que essa palavra existe, de problemas. Agora, ele cria também áreas e setores próprios para resolver esses problemas, como as centrais de conciliação na área de família, os centros judiciais de solução de conflitos. Está agora em estudo no Tribunal de Justiça, através da terceira vice-presidência, que é a nossa vice-presidência que trata da gestão da inovação, né? Um projeto que trata da execução fiscal, para fazer uma execução fiscal menos complicada e também na execução fiscal fazer um acordo, né? Então, quer dizer, o tribunal o judiciário está se achando, se descobrindo também na sua veia de solucionar e incentivar que as próprias pessoas resolvam os seus problemas. O senhor está dizendo o seguinte, que o tribunal ele tem que fazer uma adaptação aos novos tempos, a esse novo momento essa nova realidade. Essa nova realidade da vida do brasileiro. Porque muitas vezes a sentença do juiz não resolve o problema, pode solucionar o direito, mas resolver o problema não. Gente, mas 10 mil processos por juiz, é isso mesmo, em Minas Gerais? É difícil, né? É complicado. Por isso é que tem um ponto central que é o seguinte, existem grandes demandantes, e aí, como o doutor Alexandre mencionou, o judiciário está se reencontrando, inclusive em relação a essas causas que são causas em massa, por exemplo, telefonias, bancos, outras grandes prestadores de serviço, o próprio Estado, a União, estados e municípios também são grandes demandantes. É o maior demandante. 32% das demandas hoje no país, pelo que me consta, é execução fiscal. E ainda tem um reexame necessário? Então, veja, nesses casos é preciso chegar numa fórmula com auxílio, inclusive, do Congresso Nacional, que possa... Deixa eu só pedir a tradução dessa língua aqui que ela falou, reexecução fiscal e... Não, a execução fiscal é, de maneira leiga, vamos ver, se alguém está devendo um tributo, que todo mundo comumente chama de imposto, mas é um tributo, e o Estado, ou a União, ou o município, ou o Distrito Federal vão cobrar esse tributo. Tá certo? Para que o administrado pague. Dá um exemplo prático, doutora. Se eu ficou sem pagar IPTU,
3, 4 anos. Sei. Vai um procurador do município e vai entrar com uma ação chamada de execução fiscal de IPTU, para poder compelir o senhor a pagar aquele débito. Tá. Pois bem, se eventualmente o município perde essa demanda, digamos que naquele caso deveria ter havido uma isenção do IPTU, por isso que o senhor não pagou. Se ele eventualmente, por exemplo, perde essa demanda, necessariamente esse processo vai ter que ser reexaminado pelo tribunal. Isso é o reexame necessário. Que é o quê? É um instituto criado para proteger o dinheiro público, mas eu entendo que está gerando muito mais prejuízo para o erário do que benefício, porque o senhor deve saber melhor do que eu. Aliás, o senhor deve saber o que eu não sei nesse caso. Qual que é o percentual de sentenças que são de fato reformadas pelo reexame necessário? Eu vou dizer para a senhora... Você tem alguma noção? Eu hoje estou em Câmara Cível de Direito Privado, né? Mas eu diria que não deve chegar aí a casa dos 20%. Né? Pois é. Ou seja, 80% é confirmada. É confirmada. E mesmo assim, aí há recurso para as instâncias. E esse reexame necessário, que a doutora Regina citou, ele impede que o processo prossiga para chegar ao seu final, antes que o tribunal dê a sua decisão. Né? Então, o juiz decidiu, tem que ir ao tribunal, para o tribunal decidir de novo sobre a mesma matéria no mesmo processo. A mesmíssima causa. Né? A mesmíssima causa, para que aquela decisão possa produzir qualquer efeito. Gente, então, se você ganhou do Estado, torça para que a sua causa não exija o reexame necessário. Tá certo. É isso aí. Nós estamos conversando sobre entraves na justiça e voltamos daqui a pouco. Apoio TV Câmara BH. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora da nossa voz ser ouvida. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. Vamos fazer valer o nosso direito. É a nossa chance de votar. Foi pra rua? Vem pra urna. Escolher o futuro do Brasil. Vem. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Nós estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o assunto é entraves na justiça. Veja agora uma reportagem que mostra a importância de um acordo que evite a abertura de processos. 1 ano e meio depois de um acidente de trânsito, José Geraldo foi acionado para uma audiência de conciliação com a seguradora do outro veículo envolvido. Durante o encontro, o motorista teve a oportunidade de se defender. Na época eu tinha seguro, ela vai ter que recorrer à minha seguradora, que a seguradora saiu fora, mas era direito meu, né? Se eu estava em dias com o seguro. A situação entre José Geraldo e a seguradora foi parcialmente resolvida. A conversa, que durou pouco mais de 30 minutos, pode evitar custos de um processo judicial. O processo, ele é caro. E se você aqui consegue resolver no pré-processual, você reduz esse custo processual. Ou seja, toda a sociedade ganha, né? A parte convidada, a parte solicitante. E, na verdade, o próprio Estado, ele ganha. Por quê? Porque com a redução de conflitos, há uma redução, obviamente, da demanda judicial, né? Na página do site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, qualquer pessoa pode dar o primeiro passo para tentar resolver problemas e evitar um processo judicial. Há 2 anos, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte criou o setor pré-processual. O cidadão que quiser fazer uma reclamação contra as empresas cadastradas pode solicitar uma sessão de conciliação. O encontro é agendado em até 10
10 dias depois do preenchimento do formulário na internet. São empresas conveniadas com o TJ que estão arroladas aqui no site. É só a pessoa procurar, né, na própria casa, pela internet, a parte de conciliação, mediação e cidadania. Ela vai localizar onde ela tem que preencher um formulário e lá ela faz, então, a reclamação do que ela está pretendendo resolver. Desde a criação da página na internet, foram realizadas 875 sessões de conciliação e feitos 447 acordos. Mais da metade dos casos foram resolvidos. As empresas que realizam o convênio, elas já vêm mesmo assim dispostas a realizar o acordo. Então, nosso índice de acordo no pré-processual é bem alto. É bastante alto. É um ou outro caso que realmente não realiza o acordo. Muito bem, a gente estava comentando justamente dessa questão do pré-processual, que isso aí ajuda, não é, doutor Nicolas, a que a justiça tenha mais agilidade, porque você tira muitos processos que tramitariam muito tempo na justiça. Com certeza. Na verdade, o Tribunal de Justiça de Minas, se me recordo aqui bem, doutor Alexandre, já vinha com essa expectativa desde a criação do juizado de conciliação, conciliação extrajudicial. Há muitos anos se criou aquele juizado, o que foi o juizado de pequenas causas, sim, né? Sim. Que era uma tentativa, antes de 95, bem antes de 95, tinha um juizado de pequenas causas onde se tentava resolver esses problemas antes que virassem processo. Depois criou-se o juizado especial e esses juizados de pequenas causas ficaram em banho-maria. Hoje se criou os Centros Judiciais de Dissolução de Conflitos de Cidadania, que é o retorno dessa ideia. Acho que teve até um projeto do juizado de conciliação mesmo, que era um extrajudicial, sim, que se convidava para um acordo, que eu acho que é mais ou menos o sentido dessa central, dessa nova proposta do tribunal. E isso é que é importante, a facilidade que a pessoa tem da sua própria casa em pedir a conciliação. Ela faz isso pela internet, ela não precisa ir ao fórum, ela não precisa ir à defensoria, contratar o advogado. Em quais casos, doutor Nicolas? Vários casos? Vários casos. Já citou aqui. Problemas comuns do dia a dia. Sim. O juizado ali tem uma lista de parceiros que eles já declaram, quando fazem a parceria, que estão predispostos ao acordo. Né? Então já há essa formalização dessa parceria junto ao tribunal, o tribunal gerencia. Essa lista seria das pessoas que seriam demandadas, das empresas que seriam demandadas, é isso? Sim. E ali no site certamente também tem explicação de como fazer o passo a passo, né? Com certeza. Mas é essa a proposta. A proposta é deixar a pessoa, ou revelar a pessoa que a responsabilidade pela solução do conflito é dela também. A responsabilidade ela não é só do judiciário, não é só da defensoria, não é só da advocacia. A responsabilidade é da parte. Ela que teve o direito, ela que tem o direito, ou ela que tem o dever de fazer. Né? Isso é que é importante. Eu diria que essa solução pré-processual que o tribunal está começando a querer apresentar, eu sugeriria até a OAB, através do Dr. Rodolfo e da doutora Regina, que verificasse uma possibilidade de os advogados fazerem isso nos seus próprios escritórios. Né? Porque, afinal de contas, desde que eu estava na faculdade, alguns anos atrás, eu já ouvia alguns dos meus professores dizerem: o advogado é o primeiro juiz da causa. Ou seja, ele é o primeiro a verificar qual que é a importância, qual que é a possibilidade de solução dessa causa. Né? E ele, às vezes, resolvendo em seu próprio escritório, através de um acordo, ou seja, de uma solução pré-processual, ele deixa o seu cliente muito mais feliz com o seu trabalho. Mas ele tem interesse, doutor, do que com o processo. Ele pode, como o senhor falou, funcionar como um filtro ali para solucionar uma coisa da outra, né? Eu passaria essa pergunta que vocês estão fazendo para os advogados. Eu acabei de dizer que nas minhas ações contra o plano de saúde eu faço notificação extrajudicial antes. Por uma questão de consciência. Não vou demandar contra todos os planos de saúde o tempo inteiro sem necessidade. O que é essa notificação, doutora? Você vai num cartório de títulos e documentos, redige um documento explicando para o próprio plano de saúde o que ele já sabe, que na verdade ele deveria ter liberado aquele procedimento ou uma prótese específica para um procedimento de saúde negado, e constitui em mora. Vem perante Vossas Senhorias constituí-los em mora para que, se em 48 horas não houver solução do problema, que será notificada a ANS, ajuizada a ação competente. Ou seja, isso aí a pessoa não abriu o processo. Até agora eu só fui num cartório.
Um oficial cartorário, que é um funcionário do próprio cartório, foi ao plano de empresa saúde. vai ser notificada? A empresa vai ser notificada, sabe que tem papel timbrado ali, que tem um advogado por trás daquilo, até porque quem assina a notificação sou eu mesma. Então ele já sabe que tem um advogado, ou seja, estamos dispostos a brigar. Quer brigar? Não quer não? Então resolve o problema. No caso, ou seja, a sua pergunta, tem interesse? Tem. Faço, muito. No caso da Defensoria Pública, essa tentativa é obrigatória. O defensor público tem a obrigação legal de tentar a conciliação dos problemas que são afetos a ele. E aí a questão não é nem de interesse, sim de prioridade estabelecida por lei. A lei orgânica nossa estabelece que a atuação é prioritária na solução extrajudicial. É uma atitude de boa vontade, digamos assim, para não hastear a bandeira da guerra. Eu acho que é de boa vontade, é de boa fé. Agora, não é tão comum, é preciso dizer. A gente não tem vários advogados não foram formados com esse espírito conciliador. Então, muito pelo contrário, eles querem entrar com a ação para poder ganhar o percentual dele. Claro, o que também, digamos, é claro que vai ser... Estão no direito deles também. O ideal é, obviamente, o advogado, na sua relação, na sua independência profissional, vai analisar a causa, né? O que nós estamos estimulando aqui é que o advogado também possa pensar, e eu acho que isso é um dos perfis dos advogados do futuro, ele possa pensar soluções que dê satisfação para o cliente, porque o advogado é aquele que vai buscar a melhor solução para o cliente, e muitas vezes a melhor solução para o cliente não é a juização. Né? Então, o advogado sério, o advogado comprometido, vai tomar todas as medidas necessárias para resolver o problema do seu cliente, ainda que isso não seja proposta uma ação judicial. Doutor Rodolfo, aproveitando que o senhor está falando, quer dizer, vamos falar da pesquisa da OAB, um levantamento, um levantamento, né, nas 296 comarcas do Estado, para justamente apontar esses gargalos, os problemas, né? Uma maneira de agilizar. Como é que está esse levantamento hoje? Isso é um processo muito bonito, assim, que foi feito pela OAB. É a primeira vez que a OAB faz isso no Brasil. Isso veio, inclusive, de uma proposta de um advogado do sul de Minas, lá de Caxambu, doutor Marco Antônio, e logo foi encampada pelo presidente Luiz Cláudio e pela diretoria da OAB atual. E então me deram essa incumbência de ser o coordenador científico dessa pesquisa. Então foi chamado de Fórum Mineiro de Prestação Jurisdicional e consistiu no envio às subseções da OAB. Nós temos várias subseções em todo o estado de Minas Gerais, para que os presidentes das subseções convocassem uma audiência pública na cidade. Chamando a Defensoria, chamando o Ministério Público, a magistratura, os advogados públicos, os cidadãos em geral, para apresentarem aquilo que eles acham que são os maiores problemas, as maiores deficiências, e os advogados participaram bastante. Então isso foi enviado para a gente, agora pouco mais de uma semana, aqui em Belo Horizonte. Nós estamos com inúmeros documentos a respeito disso. Fizemos uma audiência regional, aqui com líderes regionais da OAB, lá na sede da OAB, e agora a gente está com um relatório, está com uma parte de documentação e dados muito rica. A partir de agora a gente vai se debruçar sobre esse material e vamos construir um relatório especificando esses maiores problemas. E claro, num ambiente de diálogo, num ambiente de participação institucional, né? As instituições participaram conosco, então acho que em breve nós teremos aí um relatório final bem substancioso. Em breve seria quando, doutor? Mas daqui a uns 60 dias, 30, um mês, 2 meses. Até novembro. Esse ano, certamente. Tá. Bom, vamos falar, aproveitando a sua presença aqui, pode comentar essa Inconfidência, né? Inconfidência Mineira. Fala pra gente, doutor, o que já tem de problema já constatado? Sim, a gente ainda seria leviano da minha parte apresentar dados objetivos, mas com uma olhada preliminar nos relatórios, a gente pode dizer que existem algumas questões que são recorrentes, né? E que a gente vai ainda medir o nível, nós ainda vamos ver qual a capilarização disso, mas a gente pode dizer que existem alguns problemas operacionais, funcionais e estruturais. Os operacionais são problemas relativos à morosidade dos processos. Isso é algo recorrente. Deixa eu só perguntar uma coisa. O sistema está informatizado todo, por exemplo? Qual sistema? O Judiciário Mineiro. Ele é tudo... Não saberia te responder, mas eu imagino que sim. O doutor Alexandre talvez tenha essa... Não está informatizado. Nós estamos informatizando, né? Começando, eu te diria até que a informatização do Judiciário está de forma embrionária. Né? Nós temos isso ajuda a emperrar também, o processo judicial eletrônico que está sendo implantado, mas para que a gente implante o processo judicial eletrônico com eficácia e eficiência, nós precisamos de uma rede de computador, um sinal de internet seguro,
confiável de e de boa qualidade e de alta velocidade. Sim. Nós temos cidades em Minas Gerais que, infelizmente, sequer tem um sinal de internet. Quem dirá de alta velocidade e seguro. Né? Belo Horizonte não, Belo Horizonte tem, Juiz de Fora tem, Montes Claros tem, Uberlândia, Uberaba, claro, as grandes cidades. Tá. Mas as pequenas cidades, né, como a minha querida São Domingos do Prata, não tem um sinal de internet. Qual é a população de lá, doutor? Você é pequeno, eu não saberia dizer. 15 mil eu prefiro não entrar nisso para que os habitantes da cidade não briguem comigo. Mas voltando aqui, que eu acabei interrompendo o doutor Rodolfo, de uma maneira bem sucinta, doutor Rodolfo. Operacionais, morosidade, burocracia cartorária. Funcionais, alta rotatividade de magistrados e ausência de servidores concursados e capacitação desses servidores. E estruturais, a ausência da Defensoria Pública foi muito apontada também. A Defensoria não está em todas as comarcas. Modernização das instalações. Em resumo, assim, essas são as principais questões. Numa análise preliminar, né, o relatório vai demonstrar essas questões de modo mais específico e também mais detalhado. Eu acho que quando a gente fala de fórum de prestação jurisdicional, a gente tem que ter um olhar um pouco mais macro da situação. Né? Mas, vendo o que o doutor Rodolfo disse, talvez até com certa pertinência, faltam juízes em algumas comarcas do estado? Faltam. Eu tenho aqui dados que me dão a tranquilidade para dizer, olha, 48 comarcas no estado de Minas Gerais estão sem autoridade judiciária. Né? Nós estamos uma com essa comarca, deficiência. só para nós que somos leigos entendermos, não significa... é uma região pré-determinada pelo tribunal. Sim, ela pode ser uma única cidade, como pode ser várias cidades dentro de uma região. É uma região, vamos dizer, uma região judiciária. Né? E nós temos essas 48 comarcas sem magistrados, mas existe uma previsão de provimento dessas comarcas com o final do concurso de juízes que está em andamento no tribunal. Só que os concursos hoje, eles não são tão rápidos como eram antigamente. Hoje um concurso de juiz leva quase um ano para ser realizado. Né? Em razão de entraves burocráticos criados não só pela legislação, como também por resoluções do próprio CNJ, que talvez deveria ter vindo para poder facilitar algumas coisas. Eu tenho até uma informação aqui, doutor, que das 296 comarcas mineiras, 46 não têm juiz. É isso mesmo, né? Em torno. Eu passei para o senhor, foi 48. Seriam 48 comarcas, 2 a mais do que a informação que o senhor teria. Foi a informação que me foi dada ontem pela assessoria da presidência do Tribunal de Justiça. E dessas, doutor Nicolas, boa parte não tem o defensor público, né? Sim, sim. Das 296 comarcas hoje existentes em Minas Gerais, 103 delas apenas contam com instalação da Defensoria Pública, com representação da Defensoria Pública. Para ser mais exato, do total de 1.200 cargos de defensor público criados em 2003 pela Lei Orgânica Estadual que regulamenta a Defensoria Pública, hoje só estão providos 586, ou seja, em 2003 tínhamos que ter 1.200 defensores públicos trabalhando em Minas Gerais. Em 2014 temos 586 defensores públicos para atender o estado todo. Então isso nos leva à realidade... Está sendo feito alguma coisa para suprir esse problema? Sim, nós agora recentemente, do conhecimento de todo mundo, teve a aprovação da emenda constitucional 80, que além de reformular a Defensoria Pública, atribuindo a ela alguns predicados da própria magistratura, também determinou um prazo de 8 anos a nível de Constituição Federal para que haja a instalação de Defensoria Pública em todas as comarcas do estado, criando para isso alguns critérios. A Defensoria Pública Geral de Minas Gerais já fez um estudo, o estudo já foi apresentado ao governo de Minas Gerais, que prevê não só as comarcas que serão providas ao longo dos 8 anos e ao final dos 8 anos 100% de provimento, quanto o custo, né, Kemal? Porque isso existe um custo orçamentário, tanto do ponto de vista do pessoal, porque vai exigir concursos, e aí o nosso doutor Alexandre já falou da dificuldade, nós estamos agora com o 8º concurso aberto para provimento sem cargos de defensor público, mas exigiria concursos anuais e, além de tudo, um aumento do orçamento para que essas despesas de assunção das novas comarcas acontecessem. Doutor, aí vamos aproveitar e explicar, para a discussão não ficar realmente muito técnica,
o papel da Defensoria Pública? Porque a população imagina muito bem qual que é o trabalho do juiz, mas não imagina tanto qual que seria o trabalho da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela cresceu historicamente com aquela realidade de quem não pode pagar advogado procura a Defensoria Pública. É assim que as pessoas... Um advogado de defesa sem custo. É assim que as pessoas conheceram. Com as reformulações que a instituição passou ao longo do tempo, hoje a Defensoria Pública tem atribuições muito parecidas com a do Ministério Público e se distancia em várias outras. Ou seja, no processo criminal, a Defensoria Pública defende, o Ministério Público acusa, mas em ações coletivas, ou seja, uma seguradora que está dando problema a vários segurados ou algum dano aos direitos humanos, a Defensoria Pública pode também ajuizar ações coletivas. Então eu diria, em linhas muito breves, que a Defensoria Pública atua tanto naquela pessoa carente de dinheiro que não pode pagar o advogado, tanto para aquele que seja hipossuficiente, porque são vários e não conseguem se organizar, quanto para aqueles vulneráveis. Dou o exemplo dos menores. A Defensoria faz a curadoria do menor porque ele é um ente vulnerável. Independe se ele é rico, pobre, isso não tem nada a ver. A mulher vítima de violência doméstica, ela é atendida porque ela é vulnerável, não porque ela é pobre. Então, hoje, a atuação da Defensoria Pública, ela passa pela falta de dinheiro. Eu até brinco que hoje eu já não preciso mais, graças a Deus, medir o meu assistido pela sua conta bancária. Então, algumas vezes ele é atendido porque ele não tem condição financeira, outras vezes porque o Estado diz que ele merece uma proteção especial e ele é vulnerável, outras vezes porque aquela circunstância de fato determina a atuação. Onde que está escrito isso? Na lei orgânica da Defensoria Pública. Bom, a gente já está com o tempo praticamente esgotado. Eu queria encerrar com o doutor Rodolfo falando sobre essa questão da pesquisa, do levantamento da OAB, que foi o que motivou o nosso programa, Entraves na Justiça. Só uma fala para encerrar do que o senhor começou a falar dos principais entraves, mas o que realmente dificulta o andamento dos processos? Eu acho que agora o próximo passo em termos da pesquisa é apresentar esse relatório para a sociedade. Né? Essa responsabilidade hoje é minha, honrosamente, apesar desse encargo, né? Esse encargo é muito bonito e passado pela diretoria da OAB, e a gente vai fazer isso até ao final do ano, com a apresentação disso em público. Né? A gente pode depois até marcar uma conversa sobre os resultados concretos. E a ideia central da OAB, obviamente, não é litigar, não é enfrentar nenhuma instituição, é mostrar essa visão feita pelos advogados, sobretudo, mas também contou com a participação de outras instituições, e contribuir junto com o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério Público, as subseções. Essa pesquisa foi feita com os profissionais envolvidos ali, né? Não ouviu a população. Ouviu a população. As audiências públicas eram abertas, então a subseção lá de Varginha convocou... Então as principais demandas ficaram nítidas ali também. Ficaram. Claro que existem demandas muito específicas de determinadas cidades. Por exemplo, olha, aqui na minha cidade tem a segunda vara civil, mas ela não foi instalada, não foi provida até agora com o magistrado. Ou aqui na minha cidade tem um problema específico com o juiz, por exemplo. Né? Essas são questões que vão estar no relatório, obviamente, dentro das suas proporções, que ali claramente locais, mas a questão central aí é a gente ter um panorama global de principais problemas, que a OAB possa, com isso, como é da história da OAB, né, como entidade que também está ao lado da cidadania, apresentar isso para os órgãos públicos e com os atores sociais, os atores políticos, para chegar num ponto em comum, para que aí, a partir daí, os atores políticos possam tomar as decisões com base em dados, com base em reclamações, ou sugestões, elogios. Né? E só uma curiosidade, doutor, essas audiências e tal que demonstraram os principais entraves e demonstraram também quais são as principais queixas da população, elas também levantaram por região. Tem alguma curiosidade em relação a demandas? Região tal tem mais do que a outra? Ou qual que é a demanda aqui? Provavelmente. Hoje eu não tenho esse dado. Não tem ainda não. Porque o relatório não foi analisado. Quer dizer, os dados não foram analisados. Mas certamente, quer dizer, estou dizendo, eu imagino que possa haver isso também, porque a gente teve um primeiro círculo de audiências públicas com as subseções, que é na localidade, depois por regiões, depois a gente fez uma em Belo Horizonte com essas pessoas que são líderes regionais. Então, é bem provável que o processo aponte também diferenças regionais. Né? É possível. É possível.
Muito bem. E a gente já fica o convite aqui a todos para que a gente retorne com esse assunto tão logo a pesquisa saia. O levantamento, estou chamando de pesquisa, mas o levantamento sai e a gente possa conhecer mais o Judiciário Mineiro. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, foi um prazer recebê-los. E obrigado pela sua atenção. O Câmara Debate fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.